Olá, pessoal do oitavo ano EJA, que é a professora Neuzeli de História. Hoje nós estaremos corrigindo as atividades da semana 6, tá? E nós temos como tema essa semana as oligarquias, especificamente em questões sobre o coronelismo. Ah, professora, por que a gente estava falando de Revolução Francesa e de repente a gente começa a falar de oligarquia? Você pediu para a gente pesquisar sobre tipos de governo e tal. Sim, eu não sei se vocês lembram quando eu estava explicando sobre a Revolução Francesa, que na época da Revolução Francesa, as pessoas elas começam a ter uma visão mais ampla e mais clara sobre as questões políticas, as questões das participações políticas. Porém, quando se pensa nessa linha histórica e na evolução histórica, nas transformações que ocorreram, a gente vai perceber que todos os ganhos que nós temos hoje, incluindo Constituição, incluindo democracia, incluindo participação política, ele passou por vários processos. E esses processos, eles não são retilíneos. Eles têm as suas fases de crise, né, de quedas e têm os auges. E aí foi a partir da Revolução Francesa, com a influência do Iluminismo, é que as pessoas começam a ter claro em suas mentes que há sim essa possibilidade da participação política da sociedade. Dentro do Brasil, para a gente chegar no processo que nós temos hoje, da gente poder escolher os nossos candidatos, para a gente poder ter participação política enquanto votantes, enquanto ser votados, o Brasil também passou por vários períodos políticos e foram sendo transformados no decorrer do tempo, né? Nós tivemos monarquia, nós tivemos a implantação da Primeira República, que depois, dentro dessa Primeira República, houve assim um período muito obscuro, que ele é chamado de período oligárquico, que predomina o coronelismo. Então, assim, mas esse coronelismo foi só lá em São Paulo? Foi só lá em Rio de Janeiro? Foi só lá em Minas Gerais? Não, gente. O coronelismo, ele era uma forma que eles usavam para governar, para poder trabalhar a questão da gestão pública, e ele vai expandir no Brasil inteiro, né? Então, assim, quando a gente pensa nisso, poxa, mas será que aconteceu só lá longe? Não, aconteceu inclusive aqui dentro da nossa própria cidade, né? Quando a gente vai pesquisar sobre a história de mineiros, no período de emancipação do nosso município, havia um predomínio muito grande do coronelismo. A gente tem figuras aí conhecidas, dentro da própria pesquisa histórica da nossa cidade, a gente sabe que tinha um domínio de coronelismo muito grande dentro da nossa cidade. Então, a gente pode perceber o seguinte, que não é somente limitado a um espaço. Ele é expandido, esse tipo de governar, de gestão pública. Então, nós vamos ver aqui. Olha só a pergunta. A República Oligárquica ficou caracterizada pelo sistema político contaminado por interesses regionais. Esse tipo de política acabou por produzir fenômenos como o voto de cabresto e o clientelismo, típicos de um fenômeno maior conhecido como coronelismo. É a resposta correta. Então, o coronelismo, pessoal, ele estava ancorado especificamente, né, especialmente dentro do voto de cabresto e do clientelismo. O que era isso? Era quando essas pessoas que tinham domínio político, elas obrigavam as outras pessoas a votarem em seus candidatos em troca de favores, tá bom? Oligarquia. E o que é oligarquia? O que significa? Então, a resposta correta seria governo de poucos em benefício próprio, tá? Não vai pensando aí que o coronel era um senhor bonzinho, porque, na verdade, ele não era bonzinho, era nada, né? A partir do momento que ele conseguia apoio através de votos, né, desses votos, vamos dizer assim, entre aspas, obrigados, ele conseguia benefícios para o seu município.
né? Só que, assim, feria totalmente a Constituição daquela época, na qual falava o seguinte, que pessoas, homens, que fossem menores de 21 anos, que não fossem alfabetizados, eles não poderiam, outras pessoas que não fossem, que não estivessem dentro desse padrão, não poderiam votar. E a gente sabe que no interior do Brasil, onde tinha esse domínio dos coronéis, até gente que já tinha morrido votava, viu? Então, assim, para vocês virem que foi um período muito obscuro, um período político muito obscuro, e que ele foi disseminado pelo Brasil inteiro, né? Ele não era só nas grandes regiões, não. Ele era no Brasil inteiro. E permaneceu por muito tempo, mesmo mudando a Constituição, mudando a forma lá de se pensar em democracia, seguindo realmente os moldes da Constituição da República, mas, né, infelizmente a gente sabe que isso aí permaneceu por muito tempo e demorou muito para esse processo mudar. Então, eu estou aqui, eu estou à disposição. Qualquer coisa, vocês podem me procurar, por favor, tá? Não fiquem com dúvidas, tá bom? Muito obrigado e tenham uma boa noite.